Tá? A gente tem, ou nós temos que falar uma linguagem comum e combinar exatamente o que a gente está fazendo, o que a gente não está fazendo. Tá? Aliás, antes da gente começar, deixa eu explicar aqui. Eu coloquei esse grupo, nós temos 2 colegas novos, estamos em 9 agora, então, em teoria, a gente pode fazer 3 grupos de 3 ou 2, um grupo de 4, um de 5. Grupo de 5 acho que vai ficar muito grande para a gente trabalhar. Mas, de qualquer forma, não tem lista de espera. Nós temos 10 vagas, se vocês quiserem participar, já tem 3 aqui, né? Os de sempre, tá? Se vocês quiserem participar das aulas presenciais na semana que vem, vocês marquem aqui, tá? Só para eu saber. Quem vem? Até quinta-feira, às 14 horas, para quem está vendo só a gravação, porque eu preciso avisar a secretaria para preparar o ambiente, fazer limpeza, aquela parte toda, tá? O roteiro eu alterei um pouquinho, não era para ter esse monte de coisas aqui na semana. Com certeza a gente não vai conseguir fazer absolutamente tudo aqui, todos os roteiros, tá? São estudos dirigidos. Era para a gente ter uma entrega aqui de exercício daqueles valendo nota, primeira entrega, bem simplesinho, só de demonstrar. Eu reestruturei um pouco e a gente vai tentar fazer mais prática na semana que vem, então a semana a gente vai ver um pouco mais de conceito. Não é o melhor dos mundos, mas vamos tentar, tá? Para quem não quiser vir nas aulas, nos encontros presenciais semana que vem, eu vou deixar os roteiros, depois a gente discute o roteiro que a gente vai fazer agora. Agora que estamos gravando, eu comecei falando mal de todo mundo, porque eu achei que ninguém tinha feito o exercício, né? Não vale nota, por que alguém faria? Né? O exercício da semana passada era esse aqui. Só entender esse conceito de controle de versões distribuída, controle de versões clássico e essa questão toda de como é que trabalha. Vamos lá, então. Nós estamos... Ué, o que houve? Caiu no lugar errado. Quem é que quer começar, então? Vamos lá, uma para cada um. Posso ler minha resposta da primeira? Eu peguei bem os trechos que diziam do livro, assim, para responder cada uma delas. Tá. Mas o controle de versão é um sistema que registra alterações em um arquivo ou conjunto de arquivos ao longo do tempo para que você possa lembrar versões específicas mais tarde. Perfeito. Então tá. Simplesmente é isso, né? Eu ter um track do que eu fiz e quando que eu alterei, os momentos. E o principal, o controle de versões prevê a possibilidade de eu desfazer ou voltar atrás. Perfeitinho, tá? Os temas de versões começaram a ficar muito populares, principalmente o Git, quando o Linux criou o Git lá para controlar a evolução do Linux, né? E aí a gente tem hoje absolutamente impossível trabalhar sem controle de versões. Quem mais leu, além da Gabriela? Lê a número 1 ou lê a outra? A 2 agora? Não, a 2, vamos em frente. A vida segue. Eles guardavam tipo as diferenças, os mais antigos eles guardavam as diferenças entre os arquivos. Isso. Tá, então vamos pegar aqui. Deixa eu pegar aqui porque o desenhozinho é legal. Esse aqui, né? O modelo básico de controle de versões, Subversion, Perforce, base, assim por diante, várias ferramentas. Elas trabalham com essa ideia aqui original de eu tenho um arquivo, quando eu gero uma nova versão do meu sistema, eu digo assim, bom, quais foram as alterações que ocorreram no meu arquivo A. Então, eu tenho um conjunto de alterações no arquivo A na versão 2. Na versão 3 do meu software, o arquivo A não foi atualizado. Na versão 4, ele sofreu mais um conjunto de alterações. Tá? O arquivo B, ele só foi alterado na versão 4 e assim por diante. O que acontece quando eu quero trabalhar numa determinada versão, por exemplo, versão 4 ou 5, eu tenho que pular lá para o início e reconstruir o meu arquivo até a versão 5. Né? Eu tenho o arquivo B, eu estou trabalhando com a versão 4, eu só faço as alterações aqui da versão 4. Tranquilo? Esse é um modelo que foi muito tempo usado, que tem algumas vantagens, né? Eu ocupo menos disco, eu tenho menos coisas para armazenar, mas ele tem um custo, né? Que é o reconstruir. E tem um custo de o que acontece se eu perder um pedaço dessas alterações aqui, né? Eu não consigo reconstruir mais. Perfeito? Legal isso aqui?
Alguma dúvida? Não, né? Tranquilinho. Próximo aqui lá que era... Como é que lida com a necessidade de colaboração de diferentes desenvolvedores? No local não lida, né? Porque tu tá botando só as tuas coisas. E quando tu tem o centralizado, tu já começa a poder trabalhar com mais desenvolvedores ao mesmo tempo no mesmo projeto. E tem também o distribuído, e aí a diferença do perigo de tu ter o centralizado e a facilidade barra segurança de tu ter o distribuído. É isso aí. Então vamos lá, vamos um desenhozinho de novo. Cadê o centralizado? Está aqui. Na verdade, esse controle centralizado, a Microsoft usou muito pesado até bem pouco tempo atrás, né? O que eu tenho? Eu trago a versão para cá, mas eu faço um checkout desse arquivo A, desse arquivo 1 aqui. Tá? Os outros desenvolvedores sabem que aquele arquivo 1 está em uso pelo esse usuário aqui, e normalmente eu tenho um bloqueio, que nem em banco de dados, eu bloqueio o acesso àquele arquivo ali. Tá? O usuário B está trabalhando num outro arquivo qualquer, ele bloqueia esse arquivo. A Microsoft tinha isso tão forte que a Microsoft trabalha com o conceito de classes parciais. Então, em vez de eu ter uma classe inteira num arquivo, eu posso ter um partial class, eu tenho a parte de apresentação da minha classe sendo desenvolvida, ou uma parte de algoritmo desenvolvida por um desenvolvedor nesse computador aqui, e a outra parte de acesso a dados, alguma outra coisa, se tiver uma classe desse tipo, está toda errada, mas pode estar com outro desenvolvedor. Eu tenho algumas vantagens, né? Eu sei exatamente quem está trabalhando em quê. Eu consigo ter um conjunto de permissões bastante eficiente para saber quem pode alterar ou manipular cada versão em que momento. Tá? Então, esse controle central, eu não sei onde que é usado, mas ele tinha algumas vantagens em relação a isso. Controle distribuído. Bom, controle distribuído, o que eu tenho? Eu vou distribuir as versões ao longo dos meus vários usuários, né? Usuário A no computador A, usuário B no computador B, etc. Tem toda a versão no meu banco de dados, tá? Eu tenho cópias dos arquivos todos. E esse servidor aqui, o que ele faz? Ele controla quem baixou ou quem tem o quê. Quando eu for mandar dados, ele controla o problema maior, que é de distribuição. Qual é que é o problema? Qual é o problema quando eu distribuo? Se tu não tem internet, tu não pode mexer. Se o negócio lá cai, ninguém pode mexer também. Né? Aqui é pior. Se a internet cair, esse cara não conversa mais e eu perdi todo o controle daquele arquivo. Aqui não. A minha versão está local. Eu trabalho com toda Exato. a minha aplicação. Legal, ganhei isso. Qual é o problema? Quando eu vou subir... Concorrência, esses dois modificam as mesmas coisas. Exatamente. Eu tenho problema de acesso correto aos arquivos. Eu não sei quais são os arquivos que o usuário A ou o usuário B estão utilizando. Eu posso ter essa equipe aqui, vamos trabalhar com o conceito de equipe, essa equipe responsável por todo acesso a dados, essa equipe aqui responsável por todo o modelo de apresentação, mas nada impede que esse gaiato aqui altere alguma coisa lá e adicione alguma coisa no conjunto de consultas do banco de dados. Tá? Se era para ele fazer isso, se não era para ele fazer, como é que eu vou controlar? Se isso vai gerar algum efeito quando eu subir, a gente só vai saber quando eu mandar para o servidor central. Tá? Então, eu tenho esse problema de acesso ao concorrente. Na realidade, tá tudo na web hoje, né? Toda aplicação que a gente faz vai para a web. Tá? Todo momento que eu permito que dois usuários vejam um determinado dado, eu tenho que ter uma preocupação com controle de acesso concorrente, né? Aquilo que eu estou alterando é aquilo que eu li, né? Essa versão 1 que eu alterei para 1 linha, quando eu for subir, ela continua na versão 1, ou seja, ela continua atual lá no servidor. Se não está, eu tenho que ter um protocolo e dizer como é que eu elimino a divergência. Tá? A gente vai fazer um exercício só sobre isso. Por isso que a gente precisa trabalhar em equipe, tá? Em grupo, senão não vai funcionar. Legal, qual é o próximo? Se eu estiver indo muito rápido, muito devagar, eu estou assumindo que vocês leram, tá? O texto está até em português, gente. Pelo amor de Deus, né? Era 5 minutos para ler. Vamos lá. Diferença de armazenamento do Git. O que o Git introduz muito forte? Eu tinha entendido que essa era que tu comentou na 2, que o armazenamento dele ele não coleta
só fica e pega a referência para tu ter sempre meio que um completo de cada versão. E aquilo que não foi modificado guarda só a referência do que era o original. A gente só tem que ter cuidado, né? O Git é uma ferramenta local. Tá? Hoje eu vou fazer o roteiro com vocês, depois você aplica, eu deixo como tarefa fazer por conta os mais difíceis, só para a gente... Git é uma ferramenta local. Quando a gente vai publicar, que a gente vai usar GitHub ou outro sistema de controle distribuído ou não. Git é só local. Então, o que a gente tem de importante em relação ao Git? Eu não sei onde que estava isso, deixa eu ver. Eu falei GitHub. Eu entendi GitHub, se não falou, eu entendi. Ah, falei no automático. Tá. O que o Git faz, gente? O Git não guarda a versão. O Git guarda o arquivo inteiro. Então, o que acontece? Eu tenho o arquivo A, a versão 2 não alterou o arquivo B. Então, eu tenho uma referência para B. O B continua o original. Versão 3 não tirou o B. Ele tem lá a referência para o B, é o mesmo arquivo. Eu alterei o arquivo 1, ou na versão 4, alterei o arquivo A para a versão 2. Eu não guardei diferença, eu guardei o arquivo inteiro. Ele está todo ele lá no banco de dados local. Tá? Ele ocupa muito mais espaço, mas o que eu tenho? Eu tenho todo o arquivo replicado no sistema de gerência. E ele trabalha daí, ele tem aqui, né, um hash. Então, esta versão 4, que é feito por, já te respondo antes, que foi dado por um determinado commit, uma versão que eu guardei, ele tem o quê? Todo o arquivo A, todo o arquivo B e a referência para o C2, que é o arquivo que não foi modificado ali. Pode perguntar, Anderson. Isso, a primeira vez que eu estava aprendendo como funcionava o Git, eu tinha lido um negócio de um tal de blob, que ele guarda um arquivo de uma forma mais pura e quando eu faço um commit, ele cria um blob que é tipo a diferença e ele guarda lá de um sistema de arquivos bem interessante que foi feito em cima do Git. Um blob é um conceito de banco de dados para poder armazenar dados não estruturados, né, no banco de dados. Então, eu vou mandar um documento para o banco de dados, eu gero um byte stream dele, tasco lá todo o documento. Isso ficou muito popularizado quando a gente começou a fazer os processos digitais, né? Eu pego todo o processo, aquele bando de documentos, doc, etc., gero um blob, taco ele todo ele lá no banco de dados. Ele pode ter 1 giga de dados, um troço desse. Como ele faz no banco, exatamente, eu teria que pesquisar. Mas o que é importante? Que está todo o arquivo lá dentro, não está o diferencial. Tá? Talvez seja no formato de um blob, mas eu não sei. Tá? O blob, na realidade, é um array of bytes, né? Eu boto um byte string lá dentro e deserializo ele. Gregório, bom dia. Estava preocupado contigo, a gente ficou te esperando 6 minutos. Pode perguntar. Desculpa, é que o PC estava esquentando aqui para começar. É uma coisa que eu pensei agora, tipo assim, como é que funciona quando tu tem arquivos extremamente pesados no Git? Por exemplo, tu tem um modelo 3D que pesa 1 giga, daí se tu faz uma pequena modificação, ele vai salvar mais 1 giga no teu computador, e mais 1 giga, e mais 1 giga. Eu não sei como é que é o modelo interno, a gente pode testar, mas daí talvez esse modelo do Git não seja mais adequado. Porque eu já ouvi falar que tem o LFS, né, mas eu não sei direito o que é. Que eu acho que é Large File Storage, uma coisa assim, só que eu não sei direito o que significa. Não tenho certeza, eu posso até pesquisar isso. Na realidade, tem servidores que permitem a gente fazer upload, distribuição e manipulação de grandes arquivos, né? Eu nunca fiz isso na minha vida, mas antigamente... Porque com jogos eu me lembro que uma vez a gente estava usando o Git, né? E daí a gente foi upar um arquivo de uma imagem que era pesada. E daí o repositório, o GitLab, disse: tu não pode upar no Git arquivos de tal tamanho, tu tem que usar o LFS, uma coisa assim. Até vamos dar uma pesquisada nisso que eu fiquei curioso, porque provavelmente se eu tenho esses arquivos de mídia muito pesados, o Git não é uma solução mais adequada. Provavelmente tem isso. Mas, se eu não me engano, cada commit ele é uma árvore que tem referência para os blobs que estão lá na... Como é que é o nome? Na local branch, não é? Isso. Esse B aqui, ó, nessa linha aqui, vamos rabiscar. Nesta linha aqui, o B não foi alterado até a versão 4. Então, aqui eu tenho referência para aquele B, aqui eu tenho referência para aquele B lá. Né? Eu não dupliquei esse arquivo aqui. Eu estou com
a referência. Aqui sim, aqui eu coloquei o B1, a nova versão do B. Pode continuar, Anderson. Tipo, se eu não me engano, quando tu faz uma alteração, ele só muda a referência do blob. Mas aí é que tá, eu não lembro se ele pega toda a alteração ou não. Mas se eu não me engano, ele não pega tudo, não. Isso aqui é um git, né? Desculpa, isso aqui é um commit. Então, no momento que eu fiz o commit... Opa, aqui de novo. No momento que eu fiz esse commit aqui, ele gravou o arquivo A2, B1 e a referência do C2 para essa versão do C2 aqui. Tá? Aquele C2 lá. Ok? Então, no ProGit tem na página 430 ali, 432 ali, pelo menos na versão em inglês, ele começa a falar das partes de internals. Tá, essa parte não olhei ali, achei que não valia a pena, mas depois a gente pode olhar se a gente quiser entender exatamente como é que ele faz esse modelo de estruturação de dados. Aliás, trabalhinho legal, né? Programar um troço desse. Vamos lá, o que mais que tinha ali? Tinha mais um. Quais são os estados? Quem é que não falou ainda? Pode falar. Eu falei já. E tem o staged, o modified e o... Qual que é o outro? Staged, modified... Committed. E committed. É. Ele foi modificado, ele está pronto para ser inserido no banco de dados e ele foi inserido no banco de dados do committed. Né? Se a gente chamasse de 4, a gente ainda poderia ter um untracked, né? O sistema de versionamento não está olhando para aquele arquivo. Tá? Qual é a sequência? Bom, eu tenho ele como modified, eu adiciono ele no controle, eu boto ele em staged, eu faço um commit, eu boto ele em committed. Perfeito? Todo mundo de acordo com isso? Legal? Então tá. Deixa eu ver quem mais está aqui agora. Chegou mais alguém. Tá? Eu tenho um perigo aqui que assim, ó, a Gabriela e o Anderson, eu me lembro que já usaram o Git no semestre passado. O Gregório também usou em PO no semestre passado. Então, eu dei uma exagerada aqui, eu preciso que os outros colegas da turma que eu não estou reconhecendo ou que não estão vindo me digam se o ritmo está adequado ou não. Tá? O que eu fiz para essa semana? Eu coloquei um monte de coisa aqui. Tá? Primeiro, simplesmente vão dar uma passada e eu vou fazer esse roteiro com vocês. Eu vou fazer esse roteiro passo a passo. Só para a gente ir conversando. Tá? Aí tem aqui um material de integração. Toda ideia, absolutamente toda ideia, tem a ligação já com o sistema de controle de versões. Tá? A gente estava trabalhando no semestre passado com IntelliJ em PO, a gente faz a ligação direto, a gente estava trabalhando antes com NetBeans e antes com Eclipse, todos eles vão fazer. Aqui para o VS Code, né, ele tem aqui, minha sugestão é que vocês instalem pelo menos esse carinha aqui. Ó. Pelo menos não, esse carinha aqui, né? Git Extension Pack. Tá? Eu botei mais outra ferramenta ali bonitinha para a gente ver os branches e a execução. Fica mais bonitinho de ver, mas esse aqui vocês precisam ter no Git. Hoje eu vou fazer tudo em linha de comando, só para a gente ir conversando. A gente tem que entender como é que funciona. Desculpe? Ele vem com graph, esse extension pack? O graph eu coloquei depois. Não. Tá? Na minha versão, eu botei esse aqui, o graph, porque é o que eu acho mais bonitinho e fica colorido. Tá? Tem centenas lá. A primeira vez que eu fui escolher, eu botei todos que tinha. Eu peguei um que tinha mais de 1 milhão de downloads, etc. 1 milhão de downloads talvez esteja legal, né? Daí baixei aquele ali e achei legal. Tá? Então, isso aqui eu vou deixar para vocês, instalação e configuração. Se não der certo, a gente faz na aula presencial na semana que vem. A parte de branching, e aqui a gente já precisa estar ele começando a trabalhar, e daí tem 2 roteiros de branch. Tá? Esse aqui, se der tempo hoje, eu vou deixar para vocês lerem o material. Eu acho que tem aqui qual é o capítulo. Capítulo 3, Git Branching. Tá? E aí, isso aqui eu estou em dúvida, porque eu não gostaria de fazer essa parte aqui no presencial, porque é uma discussão legal. Na prática, isso aqui
ele diferencia, né? No capítulo colaboração e etc. Não fala qual é o capítulo. No capítulo do GitHub aqui, do ProGit, ele tem um... Deixa eu ver qual é que é o capítulo. Cadê? Ah, perdi o livro. Não, estava ali mesmo. Por que sumiu o livro? Perdi o livro. Aqui? Não. Windows. ProGit. Ah, tá aqui. Tá? Deixa eu ver qual é o capítulo que está. Git, produzir, Git version. Acho que é nesse aqui. Direção do projeto. Não. Aqui. Bitcoin. Caramba. Tá. Depois do tutorial, no final da aula a gente vê. Não achei. Tá? Depois eu procuro. Tá? De qualquer forma, a ideia é a gente dar uma corridinha com a parte teórica no final da aula de hoje, na aula que vem, e a semana que vem a gente faz os roteiros e discute os roteiros, tá? No encontro presencial. Para a aula de hoje, ele fala desses comandos básicos, está lá no Git Basics, e eu estou assumindo que vocês lembram de quase tudo, então eu vou fazer esse passo a passo aqui, ó. Cadê o passo a passo? Perdi. Tá aqui. Tá? Depois de ler lá o Git Basics, era para fazer esse passo a passo. O Bernardo, até eu estou usando o material do Bernardo, até colocou o código para vocês terem o código inicial. Tá? Vou eu fazer só para a gente ir conversando. Se vocês tiverem alguma dúvida, se estiver indo muito rápido, muito devagar, vocês me falam. Tá? Eu peguei, deixa eu ver onde que eu estou. Tá. Eu peguei aqui um exercício que eu fiz ontem na disciplina de PO. Tá? Tem ali uma aplicaçãozinha de círculo, tem um conjunto de arquivos. O que a gente tem que fazer? Vamos esquecer o editor por enquanto. Tá? A ideia é qualquer. Vamos fazer tudo em linha de comando só para ver qual é a sequência de operações clássicas que a gente tem que fazer. Primeira coisa, o treco está instalado. Então, git ---- verso. Estou perguntando se o git está instalado. Está aqui. Estou com o git versão 2.31. Legal, consigo trabalhar. Segunda coisa, eu tenho que estar acostumado a saber se eu estou sob o controle de versão e qual é o estado do meu sistema de controle. Então, git status. O que ele vai me dizer? Eu não tenho um repositório do Git aqui. Local, tá? A gente não vai falar nada nesse momento, nessa aula de GitHub ou qualquer outro repositório. Tá? Eu não tenho. Esse troço foi feito para Linux, né? Então, ele tem um arquivo ali chamado .git, que é onde está todas as informações e todo o repositório. Quem está no Windows e quiser ver as pastas, tem que ir lá e marcar, dizer assim, mostrar arquivos ocultos. Esses arquivos com ponto na frente são arquivos ocultos. O que eu faço? Ele está dizendo, nem nesta pasta aqui, né, ls-lh, eu não tenho .git, ele não achou. Ele procurou se algum caminho aqui no TP, ou no 2.21, ou no código, ele tinha um .git, ele não achou, está dizendo, não tem controle de versões nesse cara aqui. Tá? Deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Tá? Tudo que a gente vai fazer agora, se vocês instalarem o Station Pack, né? Eu estou aqui com a minha classe com a aplicação, eu tenho aqui o Git está dizendo, eu posso inicializar o repositório, eu posso publicar no GitHub e assim por diante. Então, já está tudo configurado. Tá? Não vamos fazer aqui, pelo menos não por enquanto. Tá? O que eu faço? Eu inicializo o repositório. Git init. O que ele fez com esse git init? Ele simplesmente criou esse cara para mim. Tá? Ele analisou a pasta que eu estou, criou ls-lh, está ali. Eu tenho uma pasta agora, .git, tá? Dentro dessa pasta,
eu tenho um bando de coisas, tá? Informações lá de configuração, descrição do que eu tenho, e um conjunto de pastas que é onde está todo o controle de versões, tá? Toda vez que ele manipula essa pasta, ele vai gerando um hash novo, tá? Então tem uma série de protocolos de segurança aqui dentro. Mas tudo local, né? Não está público em lugar nenhum. A versão que eu estou usando aqui já está me dizendo que eu estou na branch main. Ah, será que ele criou como main, não como master? Interessante. Semestre passado, a versão que eu estava usando, ele estava criando como master, tá? Eu estou na Git, na TechMain. Se eu olhar lá no Visual Studio Code, Code, ups, não, tá bom, Code. O que não está mostrando? Ah, porque eu fechei. Code. Se eu olhar aqui, o que ele está me dizendo? Ó? Aqui embaixo, pequenininho, o VS Code já me diz que eu estou na branch main. Tá? Se eu entrar aqui, ele está me dizendo que eu tenho 5 arquivos. Esse U aqui é untracked, né? Git status. O que ele está me dizendo agora? Eu estou com o sistema de controle de versão, não fiz nenhum commit. Eu tenho 5 arquivos que estão dentro da minha pasta que eu estou controlando, mas não estão sendo geridos pelo sistema de controle de versões, pelo Git. Tá? Como é que eu faço? Git add. Git círculo.java ou main.java. Git status. Ali. Eu tenho esse arquivo, que é um arquivo novo, ele não está no meu repositório, tá? Ele está staged, né? Ele está aguardando que eu faça um commit nele. E eu tenho 4 arquivos ainda que não serão incluídos no commit, por quê? Porque eles não estão sob responsabilidade do sistema de gerenciamento. Perfeito? Tá? Aqui a gente tem um desafio, tá? Isso aqui é Linux. Linux é um cara muito legal, ele tem muito pouco comando. O problema é que, para cada comando que a gente tem dezenas e dezenas de opções, tá? Git, help, tem só essas opções aqui que eu posso passar com parâmetros para fazer o add, tá? Como que a gente descobre quais tem? Tem uma opção para fazer tudo o que eu quiser. Quando eu precisar, eu tenho que ler a documentação e descobrir qual é que eu preciso, tá? Se eu quero verbose, para me dar verbose ou não, dry run, não me lembro o que é, um force, se eu estiver tentando corrigir alguma coisa, interativo, para me dizer o que está acontecendo e assim por diante. Tá? O que na prática a gente costuma fazer? Git add menos all, vamos ver se é 2 menos, ou se é 1 menos só, vamos descobrir agora, menos, tá? menos all, aliás, opa. Colocou todo mundo lá. Ou git add. Bom, vai ser a mesma coisa que menos all. Tá? Anderson está com mãozinha levantada para quando estiver montado, e tu esqueceu de baixar só para saber se eu me perdi aqui. Eu tinha levantado, mas eu esqueci o que. Tá. Então, olha só. O que eu fiz? Eu adicionei todos, eu tenho todos esses arquivos aguardando para ser colocados em controle de versão. Vou gerar uma versão na minha aplicação, git commit. -m, versão. De FP. Legal. Tá? Botei uma mensagem bem bonitinha aqui para assim, ó. Se você tirar em 9 ou 9,5 no primeiro exercício e não entenderem por quê, porque a mensagem de commit, tá? Foi muito porca, ou muito ruim, ou muita... Versão 1, 1.0, tá? Por que isso, gente? Porque isso aqui, eu estou trabalhando sozinho, eu estou num exercício, né? Eu estou num exercício. Não faz diferença alguma a mensagem que eu colocar aqui.
Eu estou numa equipe ou num grupo de 5 ou 6 pessoas. A primeira versão, criei o banco de dados, seed do banco de dados está muito legal, todo mundo sabe do que eu estou falando. Eu estou numa equipe com centenas de pessoas. Se essa mensagem dizendo o que eu fiz, o que eu não fiz, por que eu fiz, se ela não for clara, se ela não ajudar, ninguém sabe o que aconteceu ali. Tá? O que eu tenho agora? Mas a mensagem tem limite também. Como é que condensa tudo numa frase? Tem que ser esperto, tem que saber fazer, tá? Mas não é tão pequenininha assim essa mensagem, viu? Dá para colocar Tem bastante. limite, tem a descrição também, né? A descrição é enorme. A gente tem um exercício que vocês vão ter que fazer a gente vai trabalhar com um pull request. Vocês vão fazer um fork do repositório e vão mandar. Se eu mandar de volta assim, não gostei da mensagem, é porque eu não gostei das mensagens. Vocês vão ter que melhorar a mensagem. Mas, de qualquer forma, isso é importante, tá? Não vem bem ao caso agora. Vamos lá. Eu estou no branch main, tá? Eu até acho que o tutorial ainda fala de branch... Deixa eu ver aqui. Do exercício que a gente vai fazer, onde que está? Perdi o exercício. Ops, isso aqui não é para nós. Deixa eu achar o exercício aqui. Window. Eu fechei. Eu acho que no roteiro ele ainda fala de master, tá? O que aconteceu? Tem todo um processo da gente evitar algumas palavras. Então, o termo master slave, que é um termo que vem da computação desde a década de 70, ela tem sido abolida. Então, o GitHub foi o primeiro a tocar a branch principal, o local principal da minha aplicação, que era master, foi dado para main. E aqui eu fiquei surpreso porque na versão que eu estava usando do Git na minha máquina no semestre passado, eu estava usando como master ainda. Tá? Ah, não, eu troquei. Agora que eu me lembrei, eu troquei. Depois me lembrem de colocar para vocês como é que vocês trocam na máquina de vocês para ficar coerente. Senão a gente tem main aqui, tem master no GitHub, ou tem master aqui, main no GitHub, e fica uma bagunça. Bom, legal. Eu estou na branch principal. A minha árvore de trabalho está legal. Se eu for de novo para o code, né? Opa, eu fechei. Não me lembro de ter fechado o code, vamos abrir de novo. Eu não tenho nenhuma alteração agora. Vamos fazer uma alteração no meu sistema. Vamos pegar aqui a classe círculo. Eu tenho vou botar aqui um comentário. Coordenadas. Ctrl S. Daí Ctrl S, círculo passou a ser modified, né? Eu alterei círculo. O que acontece aqui? Git status. Ali. Círculo.java está modified. O que eu tenho que fazer? Depois a gente vai fazer um exercício fazer por aqui, né? Eu tenho que dar um add de novo. Git add. Ponto. Ele passou de modified para staged. Eu faço um commit. Git commit o quê? -m, melhoria substancial da do... Já tinha pegado as palavras. A melhoria substancial da documentação. Gregório, pode perguntar. Ou pode comentar. O que acontece se tu adiciona e daí modifica de novo? Tipo, ele botou para o commit aquelas modificações iniciais ou o arquivo? Na realidade, assim, tá. Eu tô com ele aqui, né? Círculo da aplicação. Ponto. Em sendo par. Tá? Salvei, está modified. Tá? Vamos lá, status, modified. Tá? Eu vou dar um add nele.
A tua pergunta é se eu alterar ele aqui de novo agora, né? Isso. Não tem problema. Tá? O que vai ser salvo é esse cara aqui. Ele continua como modified. Só que ele tá... Eu disse que eu tenho interesse em gravar na próxima vez que eu for... na próxima vez que eu for fazer commit, eu tenho interesse em salvar este arquivo aqui, no estado que ele tiver naquele momento. Vamos lá. Git commit de novo. Mais melhorias. Na documentação. Pelo que eu tô entendendo, ele vai dar commit, então, só naquela linha anterior do ponto Está no XY. arquivo todo, né? Ó, porque git status. Eu tenho o círculo que foi modificado. Ué? Eu não fiz o commit? Acho que tu fez, só que ele só dá commit no que tá staged, não? Ali tá modified, não tá. Tá. Então tá, então vamos ver uma coisa aqui. Git. Eu me enganei então, Gregório. Git log, tá? Eu tenho 3 commits, eu estou neste commit aqui, tá? Eu fiz o primeiro commit da versão inicial, eu fiz o git da melhoria. Vamos fazer o seguinte, ó. Ctrl C. Isso aqui normalmente não é uma boa prática, tá? Mas vamos lá. Git checkout. Eu estou mandando ele voltar para trás, tá? Vou mandando ele voltar para aquela versão 7, que é o resto da versão. Estão vendo que eu estou na main ali, né? Eu tinha salvo isso aqui. Tinha. Tá? Círculo já, please commit your change stash. O que aconteceu? Círculo continuava. Não, ele estava salvo. Deixa eu voltar para a primeira. Ele não deixou tu trocar porque tem alteração. Daí tu pode fazer o stack Tá pra legal, trocar. não deixou fazer. Caramba. Não estava no meu roteiro isso. Por isso que não se faz checkout. Tu pode descartar as alterações que tu fez Não antes, quero eu descartar, acho. não quero descartar. Pode Vamos fazer o git stack, daí tu deixa elas de lado. Não, entendi. Vamos fazer assim, vamos fazer git add. E agora eu vou fazer o git commit de novo. Agora a gente... Dentro. Tá. E agora eu consigo fazer aquele checkout, né? Ctrl C. Clear. Porcaria. Ctrl D. Vou voltar para o 0 aqui. Baguncei tudo ali e resolvi ignorar. CD. Git status. Tá. Modified. Git add. Ponto. Git. Por que está fazendo isso? Por que está vindo para cá? Alguém está vendo o que eu fiz de errado ali? Eu não Me sei por que tem parece esse certo. dequote aí. Eu não sei. E aqui eu devia dar um Ctrl D para ele sair daqui. Aquele... Agora deu. tio Tá. ali, assim. Não, agora deu. Vamos lá. Clear. Git log. Ali. Tá? Vamos voltar para essa versão, que é o que eu queria mostrar para vocês antes. Vou voltar para essa versão daqui, ó.
um teste. Git. Vamos fazer o checkout para essa aqui. Ctrl C, Git. Tá? O que aconteceu com os meus comentários? Desapareceram. Eu voltei para a primeira versão do meu arquivo. Perfeito? O que ele está me avisando aqui, gente? Ele está me avisando que eu fiz uma coisa muito perigosa. Eu criei um cara que é chamado The Attached Head. Tá? A minha versão... Tá? O meu head está aqui, mas o meu main não está aqui. Tá? O meu branch principal não está aqui. O head é o último local que eu fiz um commit. Tá? O main é onde eu estou. Então, se a gente olhar aqui no estúdio, eu estou nesse branch aqui, mas não é onde está a minha versão atual. Se eu olhar aqui... Tá? Eu estou com a main lá em cima, que é onde está meu traço, mas eu voltei ele para essa posição aqui. E eu tenho esse commit. O que eu tenho se eu fizer um commit agora em algum desses caras? Vamos pegar um outro bench aqui. Deixa eu pegar esse commit aqui. Ctrl C, Git, check. Eu só posso fazer... Ó, eu estou nessa posição aqui agora, mas a minha main está lá na frente. O que acontece se eu fizer um commit nessa versão aqui? Esse cara ficou órfão, eu perdi ele, eu tenho um branch fantasma ali. Então, esse tipo de coisa que eu consigo fazer é só se eu fiz um commit muito desastroso, deu tudo errado, eu corrompi a minha versão, eu forço ali, mas eu vou ficar com um pedaço da minha aplicação perdido. Tá? Então, é o tipo de coisa que a gente não deve fazer de forma alguma. Pegaram essa lógica? Essa ideia? Tá, mas aí tu perdeu o teu main, tu não vai mexer mais com ele. Eu main, eu posso voltar para lá ainda. Mas se eu fizer um commit, eu vou perder. Porque eu vou jogar ele para lá. Tá? Eu vou ter dois caminhos separados. Ok? Vamos voltar lá para o main. Isso que era só para mostrar que é o tipo de coisa que a gente não faz. Ctrl C. Checkout. Viu? Ué, não voltou? Não era a última aquela? Cadê a main? Ih. A última é a dem. Tu pegou a anterior da dem. Peguei uma antes, tá. Ctrl C. Agora eu unifiquei a main e o head. Elas estão no mesmo lugar. Consigo trabalhar normal. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque a próxima atividade... Eu quero que você repliquem para se eu fiz alguma coisa que eu esqueci do roteiro que está lá, que o Bernardo preparou, para ver se você tem alguma dúvida. Eu nunca faço isso. Na verdade, a gente vai trabalhar com branches, que é o que vem logo depois, e depois a gente vai trabalhar eventualmente com requests, tá? Com pull request. Então, a lógica disso aqui. Deixa eu ver o que faltou aqui. Tá, vamos lá. Clear. Última parte do roteiro. ls, rmtxt, esse cara não interessa. Java C. Ok, Java main. Legal, está funcionando. Ele faz aparentemente ele faz o que eu queria. Legal. Quase vício, né? Git add ponto. Git commit -m versão 1.0 finalizar. Tá? Ficou legal? Ficou. Acabei de fazer uma nova versão no meu sistema, tá? Ele já atualizou ali, né? O sistema de eventos é muito legal porque ele é muito eficiente.
Pessoal, o que eu fiz aqui foi uma boa ideia. Será que foi uma boa ideia o que eu fiz aqui? É quando um commit fica sem, quando um commit não está referenciado por uma branch, ele se perde, né? Não, mas não é essa a questão principal. Ah, eu não estou na main. Por que eu não estou na main? Eu fiz alguma coisa perdida ali. Depois eu descobri o que foi, tá? Eu achei que eu tinha voltado para main, mas não voltei. Eu acho que quando deu checkout, tu só mudou o commit, mas tu não mudou qual branch que tu tava, porque ele tava na branch temporária. Acho que tinha que forçar a trocar pra main. Era a mesma, só que não detectou. Aparentemente está ok. Mas vamos lá. Onde que eu queria chegar? Será que foi uma boa ideia ter colocado no repositório esses 3 arquivos .class? Não. Não, eles são só binários, né? Eles A são gente binários, eles, cada vez que eu recompilo, eles são regerados. Eu posso ter uma aplicação com centenas e centenas de classes, eu tenho centenas e centenas de arquivos que basta eu recompilar para ter. Eventualmente, eu tenho APIs de manipulação que eu estou usando e não faz sentido eu ficar replicando elas no repositório. Tá? Então, qual é a ideia? Que eu evite fazer esse cara. O que eu posso fazer? Me dei conta. Git rm *class. Opa. É que tu voltou pra branch main que não tem aquele commit agora, eu acho. Boa. Git. Obrigado, Gregório. Eu tinha feito isso aqui, né? Git ponto. Legal. Eu estou com eles lá na minha branch main, aqueles .class. Qual é a lógica? Eu posso remover rm git rm *class git status. Próxima vez que eu fizer, ele vai apagar aqueles arquivos .class. Qual é a solução para isso? Só para ver se vocês já trabalharam com isso ou não. O famoso git ignore. Isso, então vamos lá. O arquivo que tu não consegue criar no Windows quando tu não tem. .git ignore. O que eu boto dentro do .git ignore? Eu vou botar um conjunto de regras, por exemplo, eu não estou interessado nos asteriscos .class. É só ver. Tá? O que vai acontecer a partir de agora? Ele não está mais interessado nos .class. Git status. Eu tenho .ignore e esses caras não tenho mais interesse neles. Tá? Qual é o problema? Eu ficar manipulando esses caras aqui à mão é absolutamente nonsense. Então, a gente tem várias ferramentas na internet que fazem isso. Open, essa aqui é a melhorzinha. http:// git ignore. Aí, ó, acho que é esse. Tá? Esse cara permite eu fazer o quê? Eu dizer o que eu quero, o que eu não quero ignorar. Então, eu posso dizer assim, eu vou trabalhar com Java e eu vou trabalhar com VS Code, Visual Studio Code. Visual Studio Code. Quando eu mandar... não sei se vocês notaram, quando eu publico as coisas, ele vai lá com um .ds store. Vou trabalhar com macOS. Ou vou trabalhar com Windows. O que eu estou dizendo aqui? Ó? Eu vou ignorar os .class, eu vou ignorar esses .class. Se eu estiver trabalhando com o BlueJ, eu quero ignorar aquele .ctx. Se eu estiver trabalhando com bibliotecas, tá? Jarfile, Warfile, Zip e assim por diante, tá? A parte do... Cadê o Visual Studio Code? Está aqui. Eu estou trabalhando com... Mac... Achei que ele ia tirar. Está aqui. .ds store não me interessa, .appdouble, ls override, eu não lembro. Esse cara aqui ele sempre cria, né? Então, estou dizendo, esses arquivos não têm interesse.
Ctrl A, copiei, vou lá para o cara, para o Visual Studio Code e pá, tá? O que eu tenho agora? Eu tenho um arquivo de git ignore, que a gente não deve mexer, né? Ele foi criado, que ele está ignorando uma série de coisas clássicas para quem trabalha com Mac, para quem trabalha com Java e quem está trabalhando com VS Code, com arquivo de configuração no VS Code. Tá? Fiz isso aqui. E aí eu digo o quê? Clear git status git add ponto git commit -m agora. Ou inclusão. Ignore. Tá ali. Tá? Eu tinha pendente aquela remoção dos arquivos .class, né? Do outro commit. Eu inseri o git ignore. É um arquivo, né? Ele é um arquivo oculto. Se você estiver no Windows, vocês não vão ver, a não ser que vocês mandem mostrar os arquivos, né? Está ali o ponto git ignore. Legal? Ok. Perguntas até aqui? Então, digamos que eu tenha feito um projeto e trabalhado em grupo e eu tenha esquecido de colocar o negócio do Mac, por exemplo, no git ignore. E daí os meus colegas tenham comitado um monte de .dsstore no projeto e eu tenha mudado eu tenha incluso depois o git ignore com as coisas com as exceções do Mac que eu não quero que ele traqueie. Como é que... E digamos que isso não tenha funcionado, como é que eu resolveria isso? Passado morreu, né? A partir dali ele não vai mais mandar, ele vai apagar aqueles arquivos a partir daquele momento ali, não vai mais se importar com eles. Na prática, a gente vai ao longo da disciplina usar assim, ó. A gente vai usar Spring Boot, a gente vai usar uma versão de teste unitário baseado em JUnit, a gente vai trabalhar com JPA, que é para mapeamento, e se der tempo, dependendo do ritmo das aulas, a gente vai trabalhar também com Docker. Tá? E se tu e a Gabriela fizerem, a gente ainda vai fazer um front-end para executar nos devices. Tá? Então, o que acontece? À medida que o projeto vai crescendo, toda essa parte de infraestrutura tem que ter alguém. Então, entra aquele conceito de DevOps, né? O cara que configura toda essa infraestrutura, que vai conhecer as regras de deploy e assim por diante, tem que configurar o projeto. Então, lá, quando a gente for no trabalho final, talvez até na semana que vem, a gente vai ter que eleger quem é que vai ser o líder, o responsável pelo projeto, ele que vai ter que configurar. Como é que eu configuro o Spring Boot? Como é que eu busco as APIs que eu vou usar? Né? A gente trabalha com bibliotecas que fazem uma série de coisas. Né? Aplicação de serviços, aplicação para fazer mapeamento objeto relacional, e a gente tem que ir configurando essas coisas. Alguém tem que ser especialista nisso na equipe. Tá? No início do projeto. O Spring Boot ele é problemático, porque cada vez que muda a versão de Java, posso ter que mudar as versões das APIs que eu estou usando. Então, em algum momento, a gente tem que dizer, bom, a versão que a equipe está trabalhando é essa. O Maven, que é o gerenciador de pacotes que a gente vai usar, mais uma ferramenta que a gente vai usar, ele permite que eu diga assim, ó, a versão que tem que ser usada é essa aqui. Por isso que a gente usa Docker? Para todo mundo trabalhar com a mesma versão e funcionar com todo mundo? Para todo mundo trabalhar com as mesmas versões, a gente vai usar o Maven, que é o gerenciador de versões, para fazer o build das APIs. O Docker é para poder executar num container separado. Eu estou fazendo aplicação aqui no Mac, eu quero executar um framework da Microsoft. Tá? Eu faço o quê? Eu crio um container, eu boto todas as bibliotecas que aquela minha aplicação executa, depende dentro daquele container, e eu distribuo a aplicação com todas as suas dependências. Então, eu posso executar uma aplicação feita na Microsoft hoje, se for essa versão Core. O que a versão Core da Microsoft fez? Desacoplou todas as bibliotecas exclusivas de Windows e criou bibliotecas gerais. Então, eu posso pegar todas essas APIs que ele usa, botar dentro de um container, executar num Linux, o container Docker,
ou no Mac uma aplicação da Microsoft. Tá? Se a gente tiver tempo, a gente até pode... O Docker ele é uma virtual machine. Desculpe? O Docker é tipo uma virtual machine. Ele é uma máquina virtual que tem todas as dependências que é executada pela aplicação Docker. Tá? E aí eu distribuo toda a aplicação. Ok? Mais alguma dúvida dessa parte aqui? Tá, e tipo, as lambanças que eu fiz no código antes, como é que eu resolveria daí? Como assim? Digamos que eu esteja trabalhando num projeto cheio de problema de DS Store perdido. Como é que eu resolvo essas coisas que estão lá para trás? Não vai resolver, não tem o que fazer. Se tu voltar atrás, olha o que eu fiz aqui, eu perdi um tempão. Git log. Se eu voltar aqui e apagar o DS Store e der um commit, o que acontece? Ele vai criar outra linha. Ele é read-only, ele não altera uma versão. Vamos fazer isso aqui, quer ver? Olha só. Você, git. Ele está me avisando que não vai dar certo, tá? Voltei para cá, ó. Não tem mais nem o git ignore, tá? Foi pro saco o git ignore, ele não está nessa versão. Eu não tenho aquelas documentações iniciais que a gente tinha. Tá? Então, outra versão, vamos apagar isso aqui. Eu fiz com uma outra disciplina. Ctrl S. Modifiquei. Java add. Ponto. Git. Fazer mensagens legais de Git também é um saco, tá? Tá ali um file, etc. Aqui é legal de ver. Ó. Eu estou com outro caminho aqui. Aqueles arquivos DS Store continuam aqui. Agora eu posso ter apagado o DS Store daqui, tá? Mas eu estou com duas coisas inconsistentes. Eu vou ter que fazer um merge desses caras aqui. E essa parte do merge vai estar lá na próxima parte que vocês vão estudar agora, que é o capítulo de branching. Né? Se eu fizer o merge, o que vai acontecer? Ele vai reunificar esses caras, mas o passado está lá. Eu não consigo voltar e manipular. Tá? É que nem esses bancos de dados não relacionais modernos. Eles são read-only, né? Eles guardam todas as alterações do seu timestamp. Não consigo apagar coisas, a maioria deles. Tá? Vamos lá, então. Temos... não sabia. Eu achei que ia tentar falar um pouquinho menos. Nós temos assim, ó. Para quem não está acostumado com Git, lê esse capítulo aqui dos comandos básicos e executa esse passo a passo. É exatamente o passo a passo que eu fiz, eu fui anotando, eu acho que eu não esqueci nenhum passo. Tá? Depois a gente configura o VS Code, porque a partir da semana que vem a gente usa o VS Code, é mais fácil, mais rápido. Lê esse material. Eu coloquei essa ferramenta aqui para brincar com os branches. Tá? Não se preocupem com ela agora. Tá? Ela permite fazer todo esse passo a passo que a gente fez aqui. Faça os 2 roteiros. Na próxima aula, na semana que vem, a gente faz um roteiro desse em cima da ferramenta para ver exatamente visualmente. Quando instala no VS Code esse gráfico aqui, a gente consegue ver aqui, não precisa da ferramenta. As ferramentas simulam todos os comandos. E aqui, assim, como eu achei que ia falar 30, 35 minutos, eu falei 1h30, 1 hora, tá? Isso aqui a gente deixa para fazer uma discussão no final da aula que vem, para fazer os exercícios na semana que vem, tá? A prática na semana que vem. Lucas, perguntas? Gabriel, perguntas? Tô de boa. Tá de boa? Então vamos fazer assim, eu vou parar de gravar, vocês tentam dar uma olhada no livro, se você tem alguma dúvida do que eu fiz em linha de comando, repliquem em linha de comando, senão vão ler o material de branching,
Quem já trabalhou com branching e se sente seguro e confortável, vai para essa parte de versionamento e compartilhamento, que é muito estranho, porque que eu não achei o lugar que ele explica isso no livro. Deixa eu ver. GitHub não, gratuitamente não. Cadê a porcaria? Eu vou achar. Peraí. Workflow do... capítulo 5, ó. Capítulo 5, tá. Capítulo 5, eu não tinha achado. Vamos lá, capítulo 5. Distributed Git. Tá aqui. Tá? Essa aqui é uma discussão que a gente vai ter, e assim, se vocês conseguirem trazer a experiência do local que vocês estão fazendo estágio, ou da empresa que vocês estão trabalhando, de como é que ele trabalha isso, seria muito legal. Tá? Qual é a ideia? Eu fazer trabalho centralizado, ele traz como é que eu posso trabalhar numa equipe distribuída da seguinte forma. Tá? Professor, tu não está compartilhando a tela? Não? Caramba. Então deixa eu compartilhar. Cadê? Obrigado. Eu achei que já tinha terminado, mas eu sempre tenho mais alguma coisa para falar. Tá? Eu achei agora no tutorial ali qual é o capítulo, tá? Que ele explica esse fluxo de trabalho. Tá? Trabalho centralizado, a gente vai analisar um pouquinho disso na aula que vem, se fosse lerem fica mais fácil, tá? Uma coordenação de trabalho, de colaboração. Como é que eu trabalho em equipes maiores, grandes, tá? Eu tenho lá o supergerente, que faz a versão final, para fazer o deploy. Eu tenho responsáveis por equipe de trabalhos, tá? Que a gente chama os tenentes ali, né? São gerentes de projeto. E aí a gente vai fazer uma discussão e vai fazer uma simulação num trabalho desses aqui, discutindo qual é que seria o mais adequado. Então, esse aqui é o roteiro que eu acho que vocês estão trabalhando, a não sei que nas equipes que vocês estão trabalhando em algum estágio, alguma empresa, trabalha assim. E aí aqui, tá? Essa parte final aqui do roteiro. Se der tempo de fazer essa discussão, na aula que vem a gente faz, senão a gente faz aqui. O que a gente vai fazer na semana que vem? Algum exercício para entregar, alguma coisa em cima desses tutoriais aqui, tá? Como exercício prático. Foi. Agora parei de compartilhar mesmo. Vou ficar quietinho. Tá? Trabalhamos por conta até às 11h15. E aí, no caso de dúvida, vocês me chamam. Combinado? Parei de gravar. Se alguém tiver perguntas, pode falar. Não, eu ia perguntar sobre se tu disse alguma coisa sobre a aula presencial. Falei. Tá? Deixa eu parar de gravar, porque eu já gravei antes.